A gente já falou um pouco sobre o pronunciamento do presidente Lula, né? Esse pronunciamento que foi adiantado. Normalmente ele acontece na noite do dia 24, mas nesse ano aconteceu na noite do dia 23, porque a equipe de comunicação do presidente entendeu que mais pessoas estariam à frente das TVs em casa para ouvir, assistir essa mensagem do presidente. Então, esse pronunciamento foi ontem. O presidente apareceu ali com aquele mesmo chapéu que ele saiu do hospital depois da cirurgia de emergência que ele precisou ser submetido. Na ocasião, ele disse que estava usando o chapéu para que as pessoas não vissem os curativos dele, né? Mas, então, Lula fez esse pronunciamento e ele citou duas coisas. Ele citou o diálogo e citou a harmonia entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Harmonia e respeito. Só que Lula vai precisar resolver problema das emendas parlamentares, o que compromete um pouco aí essa situação amigável, especialmente com o Congresso Nacional. Para a gente contextualizar, ontem, na segunda-feira, dia 23, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu o pagamento de 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas parlamentares de comissão, que são as emendas destinadas pelas comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Só que essas emendas, elas tiveram um contexto de liberação. O que aconteceu? Nos últimos dias de trabalho do Congresso Nacional, o governo do presidente Lula tinha algumas pautas prioritárias: a regulamentação da reforma tributária e o pacote de corte de gastos. Esse último era tratado com mais urgência ainda. O Congresso Nacional mostrou grande resistência a esse pacote de ajuste fiscal e então o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e 17 líderes de bancada enviaram ao Palácio do Planalto uma ofício, então, pedindo a liberação de emendas parlamentares. Depois disso, o Congresso Nacional aprovou tanto a regulamentação da reforma tributária, tema que foi concluído, e o pacote de corte de gastos. 3 projetos também tiveram a aprovação finalizada no Congresso Nacional. E a gente lembra que o Congresso já tinha ficado insatisfeito nessa questão das emendas parlamentares, porque Flávio Dino suspendeu o pagamento de algumas emendas em agosto. Ao longo de alguns meses, foi discutido um projeto de lei que foi aprovado e sancionado para dar mais transparência à liberação desses recursos, mas Dino entendeu que as regras aprovadas não foram suficientes, então, no início de dezembro, concedeu uma decisão, assinou uma decisão judicial para dar mais transparência e rastreabilidade, tornando essas regras, então, mais rígidas. Isso desagradou o Congresso Nacional e criou todo esse entrave. Agora, a questão é, com essa nova decisão de Dino bloqueando mais de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares, vem aí um jogo duplo com o governo, o que o governo rebate, diz que não existe, que não interfere nas decisões do ministro. E o maior problema dessa nova decisão é que o Congresso, teoricamente, estaria calmo até a volta do recesso, né? As atividades vão retornar em fevereiro. Só que existe uma grande pendência, que é a votação do orçamento da União de 2025. Esse orçamento, ele deveria ter sido votado antes do início do recesso, que começou ontem, mas não foi votado e ficou para fevereiro, no retorno dos trabalhos. A peça orçamentária, ela é fundamental para que o governo coloque em prática ações políticas públicas que têm como prioridade. Então, ele precisa que essa peça orçamentária seja aprovada, ela é fundamental e tem aí o problema de que o ano já vai começar, o ano de 2025 já vai começar, já vai ter aí pelo menos um mês sem que essa peça orçamentária seja aprovada. Então, o governo Lula vai precisar resolver esse impasse das emendas, provavelmente no recesso parlamentar, para que quando o Congresso Nacional volte em fevereiro, essa questão já esteja amenizada e o governo consiga, então, ter o orçamento da União aprovado, que é, como a gente falou aqui, peça fundamental.